Oi pessoal, estamos aqui na nossa primeira live do Inova. Hoje a gente vai fazer uma primeira apresentação do que é o Inova. E a gente vai aqui trazer a Melita. Que ela vai contar a história dela. Que a ideia aqui, nessa primeira live, é mostrar para vocês um pouquinho da nossa trajetória e por que a gente tem coisas interessantes para falar. E aí, ninguém melhor do que a Mel, que está aqui, já entrou, para contar para a gente. Então, meu nome é Thaís, eu sou advogada, junto com a Melita, a gente trabalha no franchising há muitos anos, e sou também mentora aqui do Inova Franchising, e que é um ambiente onde a gente vai tratar dos assuntos relativos a franchising, lógico, com uma pegada de advogada, mas também uma pegada de empreendedorismo, né, Mel? E a Mel também é advogada. Fala um pouquinho aí pra gente, Mel, o porquê que você tem coisas legais para dizer aqui pra gente. Bom, primeiro, como a gente chegou aqui, né? Na verdade, eu sou advogada, como a Thaís já falou, nós duas. Eu fundei um escritório de advocacia. Uma experiência muito grande em contencioso, né? Na verdade, os 5 anos de faculdade, eu estagiei em 2 grandes escritórios na época, e foi... Eu não sei se é o sinal da Melita que tá ruim ou se é o meu. Acho que era o vídeo da Mel, o sinal da Mel que tava ruim. Vamos ver se ela entra aqui de novo. Ver se dá certo aqui. Ai, gente, voltei. Voltou. Voltei. Mel, eu não Onde eu sei, fui? pra mim parou quando você falou que tinha 5 anos de Né? Então, faculdade e começou a de trabalhar em 2 escritórios faculdade. grandes. Isso. Eu trabalhei em 2 escritórios grandes, no contencioso, e foi lá que eu realmente aprendi o que era ser advogado, como é que era a prática. E eu acho que o contencioso sempre te dá uma base para você poder trabalhar no futuro e escolher o que você vai querer fazer. Mas foi lá, no contencioso, que eu cheguei à conclusão que eu não queria contencioso. Exatamente Eu já estava um pouco cansada desse negócio de ficar atrás de escrivão, pedindo, pelo amor de Deus, para ver processo, tendo que dar gorjeta para o oficial de justiça para citar, para não citar. Eu falei, nossa, eu tinha uma impressão tão diferente do direito, né? Na faculdade eu achava que era uma profissão tão, sei lá, digna, né? Que realmente eu ia fazer diferença no Glamurosa. mundo. E eu ia fazer alguma diferença no mundo porque eu ia ajudar pessoas a resolverem seus problemas. Mas eu me decepcionei muito e principalmente numa audiência eu fui defendendo um empreendedor que tinha acusado uma pessoa que ela tinha roubado 2 maçãs numa feira. E nós estávamos lá discutindo, né, o roubo, o furto de 2 2 maçãs. maçãs. 2 maçãs, simplesmente 2 maçãs. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que teve que entrar com uma ação judicial para discutir isso? Porque... E você vê a pessoa super humilde e tal. Então, aí, nesse dia, eu cheguei para o Dr. Paulo Roberto Manri. E aí eu comecei a trabalhar nessa área consultiva. E também, por uma luz, acho que uma luz divina, um dia eu andando no shopping, em Guatemi, eu cruzei com um amigo meu, André, que foi até corredor da Indianápolis, tudo, ele era corredor de Fórmula 3. Ele chegou para mim e falou, pô, Mel, você sabia que agora a moda... Ele trabalhava como gerente daquela loja Bruno Minelli, que nem tem mais aquela Nossa, marca. sei.
Muito antiga. E aí ele virou para mim e falou: você sabia, Mel, que franchising agora é a moda nos Estados Unidos? Isso era 1987, 88. Eu falei, jura? Ele falou, é tipo McDonald's, tal. Aqui no Brasil é muito incipiente ainda. Mas por que você não começa a estudar isso? E eu, sabe, eu já estava um pouco decepcionada com o direito em si, eu já estava um pouco cansada de fazer reclamação trabalhista, de defender, fazer despejo, todas aquelas ações. Aí eu falei assim, eu vou começar a escrever. Comecei a escrever sobre franchising. Naquela época não tinha internet, era tudo Você estava biblioteca. cortando o mato, né, Mel? Você estava cortando o É, mato. não tinha internet, não tinha nada. Você ia atrás de informação, você ia procurar numa biblioteca, você ia estudar, pegar livros estrangeiros, porque não tinha literatura no Brasil. Nós estamos falando de 1988, gente. Não tinha nada. Mas Aí, mesmo tudo bem. hoje, Mel, também não tem, né? Não é que tem bibliotecas vastas com material, que acho que é uma parte muito Não. importante do que você tem para entregar hoje, né? É, Que não eu, está eu acho. escrito. Não, que não está escrito, por quê? Porque o franchise é prática. O franchising não é doutrina, né? Eu acho que canalizar o franchising apenas para jurisprudência, a jurisprudência é muito banal. Eu acredito, e nós acreditamos, né? Por isso que nós estamos aqui conversando hoje e falando aqui do Inova, é que o franchising é prática, o franchising é muito mais do que isso. Ele é um mundo, né, que a gente tem para trabalhar. Ele não é o que está, a jurisprudência tem uma decisão pacífica sobre isso, então é assim. Nem sempre é, né? Nem sempre é, e a gente sabe porque a gente está no dia a dia. Mas então, aí comecei a escrever sobre o chefe, que na época eu nem sabia quem era, me ligou e falou: olha, você está escrevendo sobre franchising, que saía na Gazeta Mercantil, saía no Estadão tal. Os meus artigos, eu mandava, eu pegava e escrevia um artigo. Não, quando a gente é bom, né? Você não tem. Você não tem medo de nada, não tem E aí, vergonha, conforme eles mandava. foram publicando, nada, nada. E aí o Marcelo me ligou e falou: olha, nós acabei de fundar a BF, você não quer vir participar aqui com a gente? E aí eu comecei a ir nas reuniões da BF, ainda era, né, não era nada. E aí eu conheci o Paulo César Mauro, e o Paulo César Mauro, que hoje, né, na verdade tem uma consultoria, Global Franchise, mas ele foi francador da Sapataria do Acabou de Futuro escrever um também. livro. E acabou de escrever um livro, Franchising do Futuro e tal. Ele virou para mim e falou assim: você não quer vir trabalhar no meu escritório? E aí você vai conhecer mais franchising e tal. Eu já estava cansada, recém-casada. Meu marido, na época, virou e falou: Mel, vai ser feliz, vai fazer o que você está afim e tal. E eu fui, né? Eu tinha um salário super bom, paguei, né? Paguei para trabalhar. Mas foi lá que eu aprendi muito. Eu fiquei mais ou menos um ano e pouco lá fazendo manual, processo de seleção, aprendendo a mexer no computador, porque até então eu usava máquina de datilografia e o Paulo já era tecnológico, ele já tinha computador, né? Então, eu aprendi a mexer no computador lá, porque eu não sabia nada. E aí eu comecei, e lá também, na época ele era sócio da Celina Cochin, que hoje, né, todo mundo conhece, é uma super consultora na área de varejo, de confecção. E aí eu trabalhei um ano com eles, aí a Celina se separou do Paulo, falou: Mel, vamos montar um escritório, você faz a parte jurídica e eu faço a parte de marketing, de formatação. Aí tudo bem. Aí eu montei a minha empresa, saí, e aí, gente, foram, sei lá, 32 anos, né, que eu tô com o meu escritório, que assim, tive escritório de 30 pessoas, tive escritório de 20, tive escritório de 10, e aí fui. Era eu e mais ninguém. Aí depois era eu e uma recepcionista. Mas sempre no franchising, né? E sempre, não, O sinal da Mel tá, sempre, tá desde. meio ruim. Mel, sua transmissão tá meio ruim. Seu sinal. Tá meio ruim? Tá Tá, mas ruim? tudo bem, Tá, vamos indo que a história é legal. Eu tá. conheci, você sabe, gente, eu conheço a Mel já faz esses 22 anos. Mas é engraçado como nos detalhes eu não sabia da história. E é muito engraçado ouvir uma pessoa falando que ela começou a trabalhar sem computador, Mel. Eu acho que essa parte da história você podia omitir. Não, Essa não, parte específica, não precisa não, falar. sem computador, sem celular. Na época, a gente usava telex.
telex, não tinha nem fax quando eu comecei a trabalhar. Não tinha fax, era telex. E só escritórios super grandes que tinham telex, né? Mas aí foi um crescimento, e desde do meu primeiro, quando eu montei o escritório, a minha primeira apresentação, quem me ajudou foi meu pai. O meu pai era diretor de marketing, era jornalista, escrevia super bem. A minha primeira apresentação, eu já virei para o meu pai e falei, pai, me ajuda a escrever um texto para me apresentar. Eu quero ser um escritório que resolve problema, mas eu quero consultivo, preventivo. Eu quero ajudar os meus clientes a encontrar soluções. Eu não quero, de forma alguma, trabalhar para criar briga. Eu não quero defender meu cliente na briga. Obviamente que a gente sempre tem que ter um setor de contencioso no escritório, porque às vezes não é o teu Às cliente. vezes a briga é inevitável. É Às vezes a briga inevitável. é inevitável. Mas não é o nosso primeiro objetivo, né, no escritório. Eu acho que ele tem cumprido assim, o seu papel para fazer o franchising ser um franchising saudável, sabe? Acho que esse é o nosso papel lá, né? De criar vínculos, relacionamento com os clientes e poder trazer para eles a prática e as boas soluções, né? E para isso a gente tem que usar muita criatividade, a gente tem que inovar, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, porque às vezes o que a gente acha que é inevitavelmente insolucionável, a solução está ali do teu lado e você não está vendo, né? Então eu acho que é muito isso. Isso é bacana, né, Mel? Bom, eu também, advogada, comecei criancinha com a Melita, né? E aí, ao longo desses 22 anos, fui e voltei, né? Mas o tipo de atuação, e por isso que talvez a gente tenha se reencontrado aí, já faz uns anos, aliás, é que é o jeito que a gente resolve problema. É o jeito que a gente aprende com o cliente. E isso é um pouco da importância dessa live de hoje. É a gente situar o pessoal que está nos assistindo aí para entender por que duas advogadas vão falar de soluções para empresários, dizendo que não são problemas necessariamente jurídicos. Por quê? Porque, na verdade, eu considero a Mel muito gabaritada e pessoas num primeiro nível traumatizadas com problema. Não é? Exatamente. Lembra, Mel, daquele caso, daquele cliente que a franqueada desenvolveu síndrome do pânico? Nossa. Não, depois que ela foi assaltada 3 vezes na loja, ela não entrava mais na loja. Ela falou, eu não entro mais aqui. E aí? Vai fazer o quê? Aí o franqueador fala, gente, coitada, mas o que eu faço? Tá escrito no contrato que pode rescindir. Mas é a rescisão o caminho? Porque tá escrito no papel. Se eu for rezar a cartilha, eu vou rescindir o contrato. Não, e você se lembra? A gente teve um outro caso da franqueada que se envolveu com o motoboy e a loja dela virou ponto de tráfico? Nossa, Gente, são problemas que o contrato não resolve, a jurisprudência não resolve e a doutrina não resolve. São problemas do dia a dia. Então, o que eu acho que é legal, e eu vou falar isso para vocês sinceramente, sabe com quem eu aprendi franchising? Com os meus clientes. Eu aprendi com os meus clientes, eu sinceramente digo isso, eu aprendi trabalhando, eu aprendi junto do cliente. Então, se vocês, por exemplo, o Robson Shiba, que para mim foi um grande professor, né? O Eduardo Mário da Spoleto, a gente aprendeu junto e via as buchas e a gente fala, meu Deus, e agora como é que a gente vai resolver? Então, eu acho que a gente foi adquirindo muita experiência e know-how. Por quê? Porque o nosso escritório nunca foi, pelo menos na Nova Prada, a gente nunca foi um escritório que entregava o contrato e virava as costas. Né? A gente não, a gente participava, né? A gente acompanhava. Então, na verdade, um casamento. A gente acompanhava o casamento, né, daquele franqueador com seus franqueados. A gente estava ali do lado. Não necessariamente a gente entregava um documento escrito e virava as costas. E acho que é por isso que a gente adquiriu o conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que, principalmente
como a própria Marcinha está falando aqui, as